Olá a todos. Estou aqui para compartilhar meu relato. Não irei dizer meu nome verdadeiro, nem o das outras pessoas que citarei no relato, pois preciso preservar minha identidade, já que os envolvidos desse relato podem vir a ouvi-lo. Por favor, peço que não me julguem. Não me orgulho nada do que fiz. Já sofri muito por isso e estou pagando as consequências. Me chamo Rita. Sempre fui uma moça pretensiosa e extremamente competitiva. Desde a escola primária eu queria ser a melhor em tudo. Estudava sem parar, pois tinha que ser a melhor da turma. Meus pais sempre se orgulharam de mim e me encorajavam para que eu me destacasse sempre, o tempo todo. Isso era legal, mas até certo ponto, pois, em determinado momento fiquei com receio de decepcioná-los, e sentia que nunca estava à altura que eles esperavam. Eu fazia curso de teatro, de desenho, e também fazia balé. Eu me destacava em todas as atividades escolares e extracurriculares. Eu era realmente a melhor em tudo que fazia. Mas esse meu ser competitivo acabou afastando todo mundo de mim, pois qualquer um, para mim, era um potencial adversário que poderia me atrapalhar. Inevitavelmente, com o passar do tempo, ninguém queria brincar comigo, e nem sequer falar, pois eu causava antipatia nas outras crianças, e elas realmente estavam certas. Para encurtar a história, inevitavelmente, fiquei sem amigos, e os meus dias passaram a se tornar tristes. Até que, na 8ª série, eu conheci Letícia. Ela era uma garota muito sociável e alegre, e logo se enturmou com todos na escola. Uma manhã, enquanto eu estava sentada nos degraus comendo meu lanche sozinha, na hora do recreio, ela se aproximou e falou que eu não deveria ficar sozinha. Sorriu e sentou do meu lado. Eu fiquei surpresa, pois, como disse antes, ela já havia se enturmado com a galera, e não esperava uma atitude dessa vinda de uma garota popular. Trocamos 2 palavras, e a partir dali, viramos amigas. Meus pais não aprovaram nada a nossa amizade, pois alegavam que ela iria me distrair dos estudos. Desta vez, pela primeira vez na vida, eu deixei a opinião dos meus pais de lado, pois a amizade de Letícia me fazia bem. Os anos foram passando, e a nossa amizade ficou mais intensa. Entretanto, um sentimento de inveja se instalou em mim aos poucos, pois Letícia era muito bonita. E consequentemente chamava a atenção de todos. Não que eu também não fosse bonita, mas ela era também muito alegre e comunicativa. Não tinha dia em que saíssemos e os caras não pedissem o número de telefone dela, ou a convidassem para sair. Eu comecei a me chatear, pois me sentia invisível. Num determinado momento, Letícia começou a namorar um cara chamado Pedro. Nesse período, eu me senti muito sozinha, pois tinha voltado a ficar sem ninguém, já que Letícia passava uma boa parte do tempo com Pedro. Não que ela não falasse mais comigo. Às vezes até saíamos nós 3 juntos. Mas eu não suportava a ideia dela ter um namorado, e eu não. O relacionamento deles durou 1 ano. Mas os 2 concordaram com isso, portanto continuaram amigos. Eu e Letícia voltamos a sair sozinhas. Mas eu não estava mais confortável, pois sempre que a gente ia pras baladas, ela ficava com um cara diferente. Enquanto eu nada. Minha mãe não parava de falar que eu precisava me afastar de Letícia, e que, se continuasse ficando na amizade com ela, nunca iria achar alguém para namorar, pois ela roubaria todos os rapazes.
Aquelas palavras me chatearam. E até acreditei que isso pudesse de fato acontecer. Pensei seriamente na hipótese de me afastar dela. Mas isso significaria ficar sozinha novamente. E eu não estava pronta para isso. No ano de 2005, um cara chamado Rodrigo mudou-se para o nosso bairro. Lembro ainda da primeira vez que o vi. Ele era tão lindo. Senti que era paixão à primeira vista, e o quis para mim. Sabia que isso seria difícil, mas pelo menos precisava tentar. Lembro como se fosse ontem. O dia em que nos falamos pela primeira vez. Eu tinha saído para comprar pão, e do nada, começou a chover, uma chuva torrencial. Perto da minha casa, há um parque, e ali não tem prédios. Naquele momento eu estava caminhando nesse parque para voltar para casa, e não tinha um guarda-chuva comigo. Apressei o passo para chegar em casa, quando de repente ouço: "Ei moça, esse guarda-chuva dá para 2. Quando virei para ver quem era, quase me faltou o ar ao perceber que era ele. Rodrigo. Eu sorri enquanto ele se aproximava para me proteger da chuva. Então ele me disse que tinha acabado de se mudar. Enquanto conversávamos, ele falou que também iria cursar a mesma faculdade que eu. Fiquei feliz, pois isso significava que a gente iria se ver quase todos os dias. Quando chegamos à minha casa, ele sorriu. "É aqui que você mora, né? A gente vai se bater direto", ele disse. Eu apenas sorri, então dei as costas e entrei em casa. Estava tão feliz por aquele encontro. Senti que finalmente poderia ter alguém que me amasse. Naquela mesma noite, fiquei com febre alta e tive náuseas. Por isso, no dia seguinte, não fui para a faculdade. E assim foi por toda a semana. Isso me deixou chateada, pois não iria ver Rodrigo. Entretanto, acordava cedo só para olhar da minha janela ele saindo de casa. Era tão lindo. A febre persistia, e só pude voltar às aulas uma semana depois. Estava muito empolgada. Fazia um tempão que não me sentia assim. Disfarcei e esperei por Rodrigo para irmos à faculdade juntos. Entretanto, não o vi saindo de casa. Então deduzi que ele tinha saído mais cedo naquela manhã. Me apressei, pois já estava na hora e não queria chegar atrasada. Assim que cheguei na faculdade, tive uma bela surpresa. Letícia e Rodrigo estavam na entrada, se beijando. Aquilo doeu tanto, mas tanto, que senti meu chão faltar. Eu sei que Letícia não tinha como saber, pois eu não havia comentado nada com ela a respeito de Rodrigo. Mas, de qualquer forma, me senti traída pelos dois. Não tive nem coragem de assistir às aulas naquele dia, e voltei para casa, chorando. Minha mãe viu meu estado e me perguntou o que tinha acontecido. Quando contei sobre Rodrigo e Letícia, ela não perdeu a chance de dizer que havia me avisado sobre Letícia, e que se eu não a afastasse da minha vida, iria morrer sozinha, sem ninguém que me amasse. Em seguida disse que eu precisava conquistar o rapaz, e que aquele, agora seria o meu desafio. Naquele momento, voltei à infância, e senti que novamente, estava numa competição. Minha mãe falou a noite toda que tinha chegado a hora de mostrar para Letícia quem eu era, e conquistar o coração de Rodrigo. Eu estava enfurecida. Então me deixei levar pelas palavras dela. Na manhã seguinte, acordei disposta a tirar Rodrigo de Letícia. Assim que cheguei à faculdade, eles já estavam lá, se beijando. Engoli a seco, e disse a mim mesma que aquilo não iria me abalar.
e que era apenas questão de tempo para o rapaz ser meu. Agi como se nada tivesse acontecido, porém não perdi tempo para soltar a piada. Rodrigo, saiba que você é apenas mais um, disse sorrindo maliciosamente. Letícia me olhou assustada, não esperava que eu falasse aquilo. Rodrigo olhou para Letícia bastante incomodado, demonstrando ser um cara extremamente ciumento. Disfarçando o constrangimento, Letícia me apresentou para Rodrigo. Com um sorriso, eu disse que já havíamos nos conhecido e que era meu novo vizinho. A sirene tocou e todos entramos na sala de aula. Naquele dia, Letícia me convidou para a festa de seu aniversário, que ocorreria no sábado. Já em casa conversei com minha mãe a respeito, e ela disse que aquela era a minha chance para arrasar. Fomos ao shopping, e minha mãe comprou a roupa mais sexy que vendia na loja. Era um vestido preto com um decote bem cavado. Sempre tive um corpo muito bonito, só que nunca comprei roupa adequada para valorizá-lo. Logo, o sábado chegou. Assim que cheguei na casa de Letícia, percebi que todos me olharam, menos Rodrigo. Ele só tinha olhos para Letícia. Aquilo me deixou muito enfurecida. Eu o queria a qualquer custo. Eles se beijavam o tempo inteiro e só viviam se dando carinho. Isso me enlouquecia. Não aguentei ficar na festa toda. Voltei para casa chorando. Dessa vez de raiva. Falei para minha mãe que era tudo inútil. E que era melhor parar com aquilo, pois só me fazia mal. Mas ela segurou meus braços com firmeza e determinação, dizendo que uma mulher como eu nunca poderia desistir dos objetivos. E que era hora de passar para o plano B. Plano B? Perguntei desconfiada. Então, ela me disse que eu não precisava pensar em nada, e apenas precisava ter uma ótima noite de sono, pois na manhã seguinte, iríamos a um lugar. Naquela noite mal fechei os olhos de tanto chorar. Eu tinha desenvolvido uma obsessão por Rodrigo, e não iria passar tão facilmente. Na manhã seguinte, eu e minha mãe saímos bem cedo, e nem tomei café. Ela disse que precisávamos ir a um lugar distante, mas que o esforço valeria a pena. Confiei nela, mesmo não fazendo ideia de onde estivéssemos indo. Foram mais ou menos 2 horas de estrada, até chegarmos a uma estradinha de barro. No final da estradinha, havia um casarão bem bonito. As paredes eram de pedra maciça, e as janelas pequenas e estreitas, protegidas por grades de ferro. O ar estava impregnado com o cheiro adocicado de flores silvestres. Nos aproximamos da porta, e minha mãe bateu nela 2 vezes. Logo uma senhora apareceu. A seriedade dela me deixou um pouco perplexa. Ela apenas abriu a porta e acenou para que entrássemos. Ali, olhei para minha mãe, um pouco preocupada, e perguntei onde estávamos. Você não quer o Rodrigo para você? Então é isso que iremos fazer. Tomar o Rodrigo de Letícia. Ele será todo seu, disse ela puxando-me pelo braço e entrando. Ali, já comecei a ter uma ideia de onde estávamos. Mas quando entramos tive certeza. Um forte odor de incenso queimava em um braseiro de bronze. A sala estava repleta de velas acesas. Havia uma estante cheia de velhos livros, e uma enorme prateleira adornada com vários amuletos e talismãs. Depois de cerca de 8 minutos de espera, um homem vestido com túnicas escuras apareceu, e nos convidou a segui-lo. Então, entramos em outra sala bem menor. Havia vários quadros pendurados na parede, mas não conseguia entender
o significado de nenhum deles. Eram muito emblemáticos. Ele nos convidou a sentar e perguntou se eu realmente tinha certeza de que estava apaixonada pelo rapaz. Pensei que minha mãe tivesse conversado com ele antes de chegarmos, mas pelo olhar surpreso que ela me deu, entendi que eles não haviam conversado antes. Meio envergonhada, disse que eu era louca por Rodrigo e que faria qualquer coisa para tê-lo só para mim. Expliquei a minha situação em detalhes. Ele concordou em me ajudar, mas não sem antes me dar aquele sermão sobre as consequências obscuras da magia negra, o que me deixou um pouco assustada. Percebendo meu medo, ele me perguntou se eu tinha realmente certeza de que queria ficar com o namorado da minha melhor amiga. Eu olhei para minha mãe e... não que eu estivesse com medo de decepcioná-la, mas senti uma certa tensão no seu olhar, quase como se eu estivesse obrigada a aceitar fazer o feitiço. De qualquer forma, eu pensei em Rodrigo, e enquanto eu desejava tê-lo para mim. E então, sem mais hesitações, disse que tinha certeza. Naquele momento, ele disse que não poderíamos mais voltar atrás, e que aquela escolha teria consequências, mas que com certeza eu conseguiria ficar com Rodrigo. Ele começou o ritual, e foi de arrepiar até os pelos dos braços. Encantações estranhas, ingredientes bizarros. Naquele momento, eu me senti num filme de mágica. Quando tudo acabou, eu saí de lá com um misto de empolgação e medo. Sabia que tinha mexido com coisa séria, mas também estava determinada a conquistar Rodrigo de uma vez por todas. E é claro que eu não fazia ideia do que estava por vir. No caminho de volta para casa, minha mãe e eu ficamos em silêncio durante toda a viagem. Naquela noite, não preguei olho. Fiquei fantasiando como seria a minha primeira vez com Rodrigo. Eu mal podia esperar por esse momento. Assim que amanheceu, me arrumei para ir para a faculdade e esperei ele sair. Assim que o avistei saindo de casa, saí às pressas e fingi não vê-lo. Então ele me chamou. Meu coração acelerou de excitação, mas me controlei, para que ele não desconfiasse do meu interesse. Caminhamos juntos até a faculdade. Eu estava tão empolgada, pois percebi que dali para frente, as coisas entre nós só iriam melhorar. Será que ele agora sentiria por mim o mesmo que sentia pela minha melhor amiga? No intervalo, encontrei Rodrigo, e pude sentir meu coração disparar novamente. Ele sorriu para mim, e eu retribuí, tentando parecer casual. Mas por dentro, eu fervilhava de expectativas. Entretanto, logo depois, Letícia se aproximou dele, e compartilharam gestos de carinho. Aquilo me deu uma raiva. Saí dali imediatamente, ansiosa para que os dias passassem logo, e Rodrigo fosse meu. Eu precisava fingir com Letícia que tudo estava bem. E admito que essa foi uma tarefa bastante árdua, pois, mesmo querendo muito Rodrigo, estava agindo de forma escrota com Letícia. Isso me fazia e ainda me faz mal, me corrói por dentro até hoje. 5 longos dias passaram, mas o feitiço parecia que não estava dando certo. Pelo contrário, eles ficavam mais unidos a cada dia, e até me questionei se aquele feiticeiro não passava de um charlatão. Até que, um dia, no intervalo das aulas, enquanto estava caminhando pelos corredores, presenciei uma briga entre Letícia e Rodrigo. Ele estava extremamente nervoso.
Seu olhar era furioso e ciumento. E não era para menos. Afinal, Letícia era uma linda garota e sempre atraía olhares por onde passava. Pelo que pude entender, na noite anterior eles haviam saído e Rodrigo desconfiou que Letícia estivesse flertando com outro rapaz. Letícia continuava a repetir que ele era louco por pensar isso, pois ela estava incrivelmente apaixonada por ele, e não havia olhos para mais ninguém. Os dois então se abraçaram. E mais uma vez eu me afastei insatisfeita. Entretanto, uma certa esperança estava se instalando em mim, pois eles nunca haviam brigado antes. Poderia aquela briga ser o sinal de que o feitiço estava finalmente começando a dar certo? Aquela semana, na verdade, foi bastante intensa, pois nos intervalos Rodrigo e Letícia só faziam brigar. O ciúme de Rodrigo era incontrolável, e Letícia já aparentava estar cansada das brigas contínuas. Na sexta-feira, seria o último dia de faculdade, pois começaria o recesso. Eu estava chateada, pois eu sabia que ficaria um pouco complicado ver Rodrigo, já que com certeza sairia todos os dias com Letícia. Ao término das lições, Letícia me perguntou se eu poderia passar na sua casa naquela tarde. Juro que fiquei com vontade de sumir, de dizer que não podia. Mas isso poderia ficar estranho. E eu precisava agir com naturalidade, então sorri e disse que sim. Uma vez na casa dela, Letícia me abraçou e desabou num choro incontrolável. Aos soluços, ela dizia que estava loucamente apaixonada por Rodrigo, e que realmente era fiel a ele. Entretanto, na última semana ele havia mudado o comportamento e desconfiava de tudo que ela fazia. Por conta disso, eles só faziam brigar. Eu nem sabia o que dizer, me senti suja. Mas segui em frente com o meu plano, e disse que talvez eles não eram feitos para ficarem juntos. Ela me olhou bastante chateada e disse que torcia para que as coisas entre eles voltassem a como eram antes. Naquele dia, assistimos a um filme. E eu, de verdade, me senti mal por aquilo que havia feito com a minha única amiga. Cerca de 2 dias depois, aconteceu algo que ajudou a que tudo de fato acontecesse. Letícia decidiu fazer um curso de férias com duração de 30 dias, que ajudaria bastante no currículo dela. Porém, o curso era em outra cidade. Então, ela ficaria afastada por 1 mês inteirinho. Ela compartilhou essa notícia comigo, e estava muito, muito feliz. Obviamente, Rodrigo não teve essa mesma reação. E quando soube que Pedro, o ex dela, também faria esse mesmo curso, ele chorou. Letícia enxugou suas lágrimas, e lhe jurou que não tinha mais nada entre ela e Pedro. Enquanto isso, eu vibrava por dentro. Sabia que logo logo ficaria nos braços de Rodrigo. Assim que Letícia viajou, eu me aproximei dele. Todas as manhãs, íamos para o parque juntos, pois ambos fazíamos atividade física lá. Eu fazia de tudo para que ele me enxergasse com outros olhos, mas ele só falava de Letícia e de quanto estava apaixonado. Aquele blá 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 estava me deixando estressada. Já haviam se passado 15 dias desde o feitiço. Como é que ele ainda não estava perdidamente apaixonado por mim? Percebendo que as coisas não iriam funcionar, pedi à minha mãe para voltarmos àquele feiticeiro, pois ele precisava fazer alguma outra coisa. Minha mãe nem hesitou, e, no dia seguinte, estávamos lá novamente. Ele disse que já sabia que eu iria voltar, e que tinha me avisado de que o amor do casal era forte e passional.
Eu disse grosseiramente que não estava nem aí pro amor deles, e que ele precisava separá-los. Com tom sério, ele disse que as consequências de outro feitiço poderiam ser muito perigosas, pois havia aparecido a carta da morte. Foi então que minha mãe se levantou, dizendo que iria procurar outro feiticeiro. Ele levantou a voz, explicando que a questão não era aquela. Ele estava falando de sérios riscos, mas caso concordássemos, ele seguiria em frente. Eu e minha mãe nos entreolhamos e então, quase que na mesma hora, acenamos com a cabeça e dissemos para ele que podia seguir com o ritual. Ela está viajando com o ex-namorado, certo? Olhei para ele atônita e disse que sim. Então, como da primeira vez, o feiticeiro começou a sussurrar encantações estranhas e a misturar ingredientes bizarros. Em seguida, me deu uma infusão de folhas e disse que eu precisava dar para Rodrigo beber. Após isso, pediu que eu pegasse algo de Pedro e de Letícia, pois ele juntaria os dois. Essa não era uma tarefa difícil, pois eu era amiga dos dois. Então fui à casa de Letícia e, com a desculpa de que havia esquecido um livro ali, pedi permissão para a mãe dela me deixar entrar no quarto de Letícia. E sem que ela percebesse, peguei um sutiã. Usei a mesma desculpa com a mãe de Pedro e peguei uma cueca dele. No dia seguinte voltei junto com minha mãe ao feiticeiro e entreguei os itens. Então ele fez um ritual e disse que com certeza algo aconteceria entre os dois. Me mandou ficar esperta, pois a minha chance de ficar com Rodrigo estava se aproximando. Voltei para casa e pensei em um plano para passar um tempinho com Rodrigo. Então me lembrei de que ele era ótimo em matemática. Com a desculpa de que eu queria aprofundar algumas questões, o convidei a vir à minha casa para me ajudar. Ele se mostrou super gentil. Naquela tarde ficamos bem pertinhos. Sentir o seu cheiro me fazia bem. Aproveitei e lhe servi uma bela xícara de chá, misturando, obviamente, aquela infusão de folhas que o feiticeiro havia me dado. Ele tomou tudo, enquanto eu sorria ansiosa. 4 dias se passaram, e eu e Rodrigo estávamos cada vez mais próximos. Entretanto, eu sentia que ele ainda não me enxergava como uma possível namorada. Ele ainda estava louco de amor por Letícia. Na sexta-feira à noite, enquanto estava deitada assistindo televisão, minha mãe bateu na porta do meu quarto, e com um belo sorriso, disse que tinha alguém que queria me ver. Fui até a porta de casa correndo, e lá estava ele, Rodrigo. Ele estava muito abatido, dava para ver que tinha acabado de chorar. Perguntei o que tinha acontecido, e ele me pediu para darmos uma volta. Caminhamos na direção do parque, e, enquanto isso, ele pegou o celular e me mostrou um vídeo que estava nas redes sociais de Pedro. Eu nem acreditei quando vi o que vi. Pedro e Letícia estavam se beijando. Precisei mascarar minha felicidade e fingi estar desapontada. Então ele desabafou, dizendo estar profundamente magoado e que não queria mais saber de Letícia. Ele me explicou que assim que viu o vídeo, ligou enfurecido para Letícia, e pela reação dela, nem sabia que Pedro havia colocado o vídeo nas redes sociais. Ela se justificou, dizendo que não esperava que Pedro a beijasse. Jurou que ela não correspondeu o beijo, e que precisava confiar nela. Bem naquele momento, meu celular tocou. E era Letícia. Olhei para Rodrigo, e me pediu para atender no viva voz. Aos prantos, ela me contou o que aconteceu. E jurou que não havia beijado Pedro, que o rejeitou,
e que ainda ela e Pedro brigaram muito por conta disso. Com toda sinceridade, ela me disse que estava loucamente apaixonada por Pedro, e pediu para que eu a ajudasse a convencê-lo de que ela estava sendo sincera. Rodrigo havia escutado tudo. Eu sabia que Letícia estava sendo sincera. Eu a conhecia e sabia quando mentia, e ela não estava mentindo. Pedro também não gostava mais dela como namorada. Aquele beijo tinha acontecido por conta do feitiço. Mas eu não poderia dizer isso. E também não podia amenizar a situação. Aquela era a minha chance. E eu precisava aproveitar. Então fiz o que tinha que fazer, e disse a Rodrigo que Letícia estava mentindo, e que eu não a protegeria apenas por ser minha melhor amiga. Menti para Rodrigo, dizendo que tinha algo muito sério que precisava falar. Mas fiz ele prometer que nunca contaria nada para Letícia, pois era um segredo que ela havia me confidenciado. Ele acenou com a cabeça e disse que poderia confiar nele. Foi aí que joguei minha carta e falei que Letícia havia me revelado que estava cansada do seu jeito possessivo e que estava pensando na possibilidade de voltar a ficar com Pedro. E antes de viajar, disse que naquele mês fora, iria aproveitar muito com Pedro. Estava me sentindo mal por mentir desse jeito, pois sabia que estava machucando o coração do rapaz que eu amava. Mas aquilo era essencial para que nos tornássemos um casal. Ele me olhou, com lágrimas nos olhos, e eu o abracei. Foi nesse momento que aproveitei para seduzi-lo, e falei baixinho no seu ouvido que estaria com ele para tudo, e que poderia contar comigo. Ficamos bem pertinho, com o rosto quase colado um com o outro. Eu senti que ele me queria, mas ainda não estava conseguindo se soltar. Então falei que Letícia não merecia suas lágrimas. E lentamente aproximei meus lábios dos dele. Ele se deixou levar daquele momento. Fomos até sua casa. E ali aconteceu nossa primeira vez. Foi simplesmente fantástico. Com o passar dos dias, eu senti que ele estava começando a me amar. Um mês passou rapidinho, e Letícia retornou. Ela não sabia que estávamos juntos, e naquele dia iria descobrir. Então falei para Rodrigo para que deixasse que eu contasse. Essa parte não foi nada fácil. Menti, dizendo que fiz de tudo para que ele voltasse a ficar com ela, e que por conta disso acabamos ficando muito próximos e aconteceu entre nós. Ela me deu um tapa forte no rosto e disse que podia esquecer da sua existência. Senti que merecia aquele tapa. E muito mais. Mas então por cerca de 3 meses, eu e Rodrigo vivemos um lindo romance. Aquele com certeza foi o melhor período da minha vida. Mas infelizmente Rodrigo não estava comigo por amor, e sim por causa de um feitiço. E não demorou para que ele começasse a se afastar de mim. Enlouqueci. Não havia feito tudo aquilo só para tê-lo por alguns meses. Então fui no feiticeiro e conversei a respeito de que não queria um amor com data de vencimento. Eu queria Rodrigo para a vida inteira. Ele me disse que para que isso acontecesse, eu precisaria ficar escrava de feitiços. Eu não podia parar, pois caso parasse, iria perder o amor dele. Eu estava louca de amor, então concordei. Mês após mês estava renovando os feitiços. Estava me sentindo feliz e satisfeita. Mas quando você pratica o errado, um dia a conta chega. E a minha chegou. 2 anos depois. Eu comecei a ficar fraca e emagrecer. Mas
Não dei importância a isso e continuei a viver minha vida normalmente. Mas quanto mais o tempo passava e mais eu ficava debilitada. Rodrigo ficou muito preocupado com o meu estado, pois direto tinha crises de ansiedade e ataques de pânico. Ele percebeu que minha saúde estava indo para o buraco e que nosso namoro estava ficando cada vez mais tóxico. Eu não o deixava sair sozinho. A cada briguinha que a gente tinha, eu chorava como se o mundo fosse acabar. Eu percebia que ele estava cansado disso e com o tempo, nem mais os feitiços estavam adiantando. Dia após dia a minha situação piorava. Eu estava perdendo completamente o controle da minha mente e do meu corpo. Sentia que algo estava me consumindo por dentro. Por isso, decidi ir no médico. E fiz uma bateria de exames, mas tudo estava normal. Eu não estava sofrendo de nenhum tipo de doença. Contei para minha mãe que, para que Rodrigo permanecesse comigo, precisava fazer feitiços constantemente. Ela chorou e disse que aquilo acabaria me matando e que eu precisava parar. Eu fiquei assustada, então concordei em parar, torcendo para que ele não me largasse. Mas não demorou nem 4 meses, para que ele disse que não sentia mais nada por mim, e foi embora de casa. Fiquei sem chão e decidi voltar ao feiticeiro. Ao me ver naquele estado deplorável, ele se recusou a fazer o trabalho. Disse que era hora de encarar a verdade. Eu e Rodrigo não éramos feitos para ficar juntos. Decidida a não desistir, pesquisei na internet por outros feiticeiros na minha cidade. Encontrei uma longa lista e escolhi um famoso por juntar casais. Dirigi até o endereço dele. No entanto, ao me ver, ele fez uma careta de desagrado e alertou que se eu continuasse namorando com Rodrigo, eu pagaria consequências muito sérias. Argumentei que havia ido até lá para que ele fizesse o trabalho, e se quisesse uma opinião teria ido a um psicólogo. Ofereci pagar o dobro, para que ele conseguisse o que eu queria. Uma semana depois, alguém bateu na minha porta. Ao atender, Rodrigo estava lá, com um buquê de flores. Ajoelhou-se e me pediu em casamento. Ele ficou de joelhos e me pediu em casamento. Eu chorei de alegria e pulei nos braços dele. Marcamos o casamento para 6 meses depois. Liguei para minha mãe e contei a maravilhosa notícia. Ela me perguntou se eu havia feito outros feitiços, mas eu jurei que não. Algumas semanas se passaram e com Rodrigo estava tão feliz como nunca. Entretanto, eu sentia que estava a cada dia mais fraca e mais magra. À noite comecei a ter pesadelos. Eu me via com o corpo em chamas. Eu não tenho certeza, mas acho que aquilo era o inferno. Nos sonhos, eu gritava de dor e de angústia. Comecei a ter medo de dormir, pois não havia noite que não sonhasse com aquilo. Mas em relação a isso, não tinha como evitar, pois eu precisava dormir. Mas as coisas não pararam por aqui. Eu comecei a ter dificuldade para andar. Meu corpo estava tão fraco que mal conseguia ficar de pé. E um dia, enquanto estava sozinha em casa, levantei para tomar banho, mas, após terminar, escorreguei e bati a cabeça na pia, desmaiando. Quando Rodrigo voltou, me encontrou desmaiada no chão e me levou para a emergência. Ali, fiquei na UTI, inconsciente, devido ao traumatismo craniano. Permaneci lá por exatos 17 dias. Uma semana após ter acordado, minhas memórias começaram a voltar bem devagar. O médico falou comigo. Disse que não tinha boas notícias para me dar, e que eu precisaria ser forte para aguentar.
Ele se sentou ao meu lado e explicou que eu estava num estado ainda grave. Mas o pior era que meu caso era irreversível. Eu precisaria passar muito tempo ainda no hospital. Talvez pelo resto da minha vida. Eles ainda não haviam descoberto de qual doença eu sofria, e alertaram que se eu saísse do hospital, não iria aguentar nenhuma semana. Era necessário fazer um estudo de caso. Comecei a chorar. Se ficasse no hospital, iria perder Rodrigo para sempre. Ele veio me visitar todos os dias por 2 meses. Mas conforme o tempo passava, suas visitas se tornavam cada vez mais espaçadas. Aos prantos, pedi para minha mãe fazer um feitiço por mim. Mas ela se negou, dizendo que não queria me ver morta. Surtei e comecei a gritar. Então os médicos foram obrigados a me dar uma injeção para me acalmar. Essas crises se repetiam sempre que Rodrigo não vinha. Até que um dia, ele me disse que havia conhecido uma mulher e que precisávamos terminar. Eu surtei e gritei feito maluca, dizendo que queria sair dali. Os enfermeiros vieram correndo e me deram a tal injeção. Quando acordei, estava amarrada numa sala. A enfermeira me explicou que eu precisaria me acalmar e que tudo daria certo. Mas eu sabia que ela falava aquilo só para me tranquilizar. Os meses passavam, e eu estava lá, presa naquele hospital, tendo que lidar com pesadelos sombrios e crises de ansiedade. A solidão era minha única companhia. Ninguém mais me visitava, nem mesmo minha própria mãe. Mais de 10 anos se passaram, parecendo 30. Por conta das minhas crises e surtos, fui transferida para uma ala psiquiátrica, onde creio que irei passar o resto da minha vida. Tudo que eu quero agora é que Deus me perdoe pelo que fiz, e que possa me levar com Ele. Estou com medo que, após todo esse sofrimento que estou passando neste mundo, que eu mesma me causei, me espere o inferno. Aqueles pesadelos parecem muito reais. Eu não sei se é uma visão do que irá acontecer comigo, ou simplesmente um castigo, para que eu pague pelo que fiz. Enfim, essa é a minha história. Espero com todo o meu coração que, pelo menos vocês, tenham piedade de mim. Estou contando tudo isso por uma razão. Se tiver alguém pensando em fazer feitiço para conquistar o coração de outra pessoa, por favor, não o faça. Pois saiba que essa pessoa nunca te amará de verdade. E as consequências podem ser aterrorizantes. Não há um dia em que eu não deseje voltar atrás e mudar tudo que eu fiz.